podcast Cinema Aventura. E aí pessoal, inaugurando hoje Porradaria no Cinema. A gente vai comentar de algumas sagas. E para começar, nós vamos falar do Grande Dragão Branco, da saga Grande Dragão Branco. Sim, para você que está surpreso, não foi apenas o filme que catapultou Jean-Claude Van Damme. A saga é feita por 2 atores com 3 personagens diferentes, distribuídos por 4 filmes. Então vamos lá. 1988, Grande Dragão Branco, no original Bloodsport. Começou quando o roteirista Sheldon Lettich conheceu, pro bem e pro mal, o famigerado Frank Dux, uma das figuras mais polêmicas das artes marciais. Um cara que sempre dava um migué falando que disputava torneios até a morte, comitês até a morte, treinava com mestres imbatíveis, mas que sempre era acusado de falcatruz e ter comprado os próprios troféus. Pois bem, o Sheldon conheceu e pensava que a maior parte que ele falava era uma besteira, né? Mas assim, achava que daria um ótimo roteiro para filme. Pois bem, isso aconteceu. O produtor Michael disse ele que estava empolgado de produzir algo que revitalizasse, né, o interesse do americano por artes marciais. Reativado, né, pelo Karate Kid, resolveu lançar um sujeito que tinha impressionado os produtores da Canon, um belga chamado Jean-Claude Van Damme. Então, a história do Grande Dragão Branco fala sobre Frank Dux, um praticante de ninjutsu e capitão do exército americano que é convidado a participar de um evento de artes marciais chamado Comitê, ou Comite, sem a licença dos seus superiores. Ele foge para Hong Kong, né, e 2 agentes do governo vão à sua captura. Na cidade de murada de Kowloon, ele se envolve com a jornalista Janice Kent e começa a ter amizade com um cara que ele conhece no Flipper, chamado Jackson, que também foi convidado para o torneio com seu guia, chamado Victor Lin. E começam as lutas e o Dux se depara com o grande lutador Chong Li. A rivalidade tem início e várias lutas acontecem, e aí tem aquela coisa de até chegarem num conflito final bem emocionante. Essa é a sinopse de um clássico de filmes de artes marciais de competição norte-americano. Esse foi um veículo para o Jean-Claude Van Damme se tornar famoso. Sim, ele tinha se revelado num filme chamado Retroceder Nunca Render-se Jamais, que até nós falamos lá no podcast do Van Damme. E esse filme aqui é o começo que eu falo que é um ciclo de filmes do Van Damme que ele aborda vários temas caros às artes marciais. Principalmente eu falo que é um revisionismo do cinema, dos grandes temas de filmes chineses, como por exemplo o filme de competição, o filme de lutas ilegais, o filme de vingança. O Van Damme passou por todos esses gêneros no início da carreira. O que é bom? Os treinamentos, ele tem toda uma sequência de treinamento, assim como a apresentação dos coadjuvantes na abertura do filme, né? Então você fica mais ou menos por dentro dos desafiantes, né? Tudo bem, tem umas coisas ridículas, tipo um cara da África lutando com umas bananas, umas frutas, sei lá, algo do tipo assim. Mas assim, toda aquela sequência ali é legal, porque tem várias figuras ali do cinema B, como o Michael Quiz, né, que também era amigo do Van Damme, veio com o Van Damme junto com ele. Ele que é marroquino, se tornou amigo do Van Damme na Bélgica, veio com ele para os Estados Unidos. O filme é dirigido pelo Newt Arnold. Esse cara foi assistente de direção de Os 12 Condenados, Os 12 Homens e uma Sentença, O Poderoso Chefão 2, Blade Runner, A Queima-Roupa do John Boorman. De certa forma, né, assim, como não tinha muito dinheiro, ele saiu bem. Os planos são legais, é um tipo de luta dos anos 90 americano, mas não tem o excesso de planos muito fechados ou muitos cortados, né? Você consegue ver bem a ação, né? Os movimentos, as cenas de câmera lenta são muito icônicas, de um jeito meio brega por vezes, mas muito charmoso. O Van Damme dando um chute no peito do Chong Li é uma das cenas mais icônicas das artes marciais, principalmente do cinema americano. O cenário das lutas é bonito, também é realista, né? No sentido que parece uma coisa meio feita na clandestinidade, né? Mas tem uma certa personalidade. A própria cidade de Kowloon, né? É uma atração, né? Uma cidade, um distrito ali de prédios que fecham ali, fazem tipo um labirinto ali. É meio cheio de ruelas, claustrofóbico. Além do filme chamar a atenção de alguns artistas marciais de várias localidades, como o moçambiquenho Paulo Tocha, né? Ou o iraniano
Sirangir Ghafari. E claro, a ameaça física proporcionada pelo gigante Bolo Yeung, aqui fazendo um coreano. O Bolo Yeung acabou revitalizando a carreira, né? Antes do Grande Dragão Branco, ele estava meio que fazendo umas pontas em alguns filmes até chineses dos anos 80. Aqui ele retornou, né, à fama e conseguiu fazer uma carreira americana. Os pontos baixos da produção. Na minha opinião, é um alívio cômico Jackson, que parece um personagem muito datado, com certeza um cara que não teria cacife para estar entre os lutadores, né? E o pior de tudo, que ele quase derrota o Chong Li. Só que aí ele dá uma bobeira ali, né, bem clássica ali, e acaba se ferrando. Como disse o Leandro no podcast, o Forrest Whitaker aqui fazendo o mesmo papel do O.J. Simpson no Corra que a Polícia Vem Aí. Inclusive um momento que o Dux dribla eles e eles caem no rio. Uma cena meio papaléguas assim, deles cuspirem água. E coisas assim um pouco estúpidas, do tipo assim, pra que tem um juiz que chega ao cúmulo de ser jogado no adversário e depois ele, suave, né, se precisar tô aqui, né, não faz nada. Apesar de tudo, esse filme tem uma memória afetiva muito grande, é um grande clássico aí do Van Damme aí. Além de tudo, é a maior bilheteria da Canon daquele ano, né, foi um dos filmes mais bem sucedidos deles de todos os tempos, né, então é uma memória afetiva muito, muito bacana ali. Demoraram até para deixar quieto, né? E na onda do lançamento limitado e direct de vídeo, vamos a O Grande Dragão Branco 2, The Next Committee, 1996. Dessa vez os direitos estavam meio no limbo, né? Porque a Canon já tinha morrido. O produtor da vez foi o Alan Merres, né, da FM Entertainment. Resolveram fazer uma segunda parte com a ideia do comitê, ou committee. Saiu o belga Van Damme e entra o modelo e artista marcial suíço Daniel Bernhardt, né? Sai Frank Dux e entra Alex Cardo. Alex é um homem que entra em uma feira de propriedade de um senhor chamado Lau, que é interpretado pelo Pat Morita, para roubar uma espada. Aí no meio da confusão ele conhece uma jovem, né? No meio do assalto ele já conhece uma jovem ali, se interessa ali por ela, que vai acabar se tornando o interesse romântico do cara, e acaba pegando a espada. Lutando contra o segurança do lugar, ele acaba conseguindo escapar, mas antes de negociar a espada, um pouco depois, junto com seu parceiro, vivido pelo Philippe Tan, ele acaba sendo traído e a polícia acaba prendendo ele e o seu parceiro foge com a espada. Ele vai pra cadeia e começa a levar um bullying atrás de bullying, inclusive um chefe de setor, né, que olha pra ele e meio que... simplesmente ele não vai com a cara do sujeito ali e pronto. Eu quero que você se ferre, né? E é um cara chamado Demon, que é vivido pelo Surran, que é o guarda, né, do lugar, né? Que tem um escolhido lá dentro que começa a também praticar bullying com o Alex. Aí um dia, ele vivendo tranquilamente na cadeia, ele acaba ajudando um senhor, né, que estava apanhando lá. E nessa ajuda, o Alex acaba chamando a atenção de um outro prisioneiro, que é vivido pelo grande James Hong, né? O mestre Shu. Gosta dele e fala assim, gostei de você, então vou treiná-lo, né? No estilo do Mão de Ferro. E aí ele acaba encontrando um mestre dentro da cadeia. E não é porque ele conseguiu um mestre agora que ele não vai escapar dos bullies, né? Lógico. Tanto que eles tentam incriminar ele no assassinato daquele cara lá que também seria o rival dele dentro da cadeia. Ele acaba indo pra solitária e depois, mais pra frente, ele sai da solitária, claro, com muita meditação. Acaba aprendendo o punho, a técnica do punho, e no meio disso ele é solto pelo próprio Pat Morita, que quer que ele resolva o caso da espada, quer que ele vai lá ajudar na investigação onde pode estar a espada. Então ele vai ajudar a capturar o ex-parceiro dele. Só que ele fez uma promessa pro mestre, que ia disputar o comitê, porque na verdade o James Hong, o personagem James Hong, foi campeão do comitê. E chegando lá ele não tinha convite, e quem arruma o convite para ele? O nosso glorioso Jackson. Sim, eles chamaram Jackson para ser o mestre. O pior cara que lutava no primeiro filme virou o mestre do segundo, o treinador do Alex Cardo. E o filme então segue dois caminhos: a investigação do Alex Cardo até chegar ao contrabandista e ele disputando o comitê, ou comitê. E isso é o Grande Dragão Branco 2. O que tem de bom? Ele é um filme que não tenta reinventar a roda, é bastante movimentado. O que é legal é ver o James Hong dando porrada nos caras, né, sendo o mestre. O Daniel Bernhardt sabe lutar, ele sabe ter uma leveza na movimentação, isso é bacaninha ali. Os pontos baixos do filme acontece muita coisa sem desenvolvimento
é tudo meio apertado, quase tudo não tem consequência, tipo, o dono da espada mandar prender o cara e depois de muito tempo ele tem a ideia de falar, não, vou perdoar você e aí você vai me ajudar a buscar a espada. É uma coisa um pouco estranha. Só pra ele arrumar um mestre lá e treinar aí. Então por que ele esperou todo aquele tempo, né? A essa altura a espada já podia estar em outro continente, né? Enfim. Quem diabos contrataria o Jackson? O pior lutador do primeiro filme, né? Mestre, mas aí o sujeito entrar no comitê, tipo... Aí o que ele arruma? Ele não tinha... O Alex Cardo não tinha convite. Aí o Jackson arruma o convite pra ele, sabe como? Agredindo um dos lutadores na rua. Outra coisa que não tem consequência. Ele é jogado na solitária, daí nada. Aí ele fica se concentrando e 2 cenas depois ele já é solto, não tem consequência nenhuma. Mas, como eu disse, o Daniel Bernhardt consegue uma desenvoltura atlética bacana, então, mediano. O Grande Dragão Branco 3, novamente com o Daniel Bernhardt. E o primeiro filme, o James Hong contava a história para os alunos, que eram crianças, né? Nesse segundo aqui, quem conta é o Daniel Bernhardt, porque ele já está casado e já tem um filho de 10 anos de idade. Então a história meio que começa como o primeiro filme. Desta vez, até o filho sabe sobre o comitê. Começa com o Alex detendo um roubo de ninjas em um cassino. Ele acaba ajudando o dono do cassino, né? O dono do cassino acaba tendo uma dívida com ele, a respeito dos diamantes que foram sumidos. O Alex Cardo vai procurar esses diamantes e ele chega num local lá e está escrito um bilhete lá, os diamantes estão lá, né? No meio ele se envolve com uma ruiva, ele que se encontra dizendo, nunca te vi por aqui, né? Sendo que ela é a cantora do lugar. No dia seguinte ele vai encontrar o dono do cassino, vivido pelo John Rhimes Davis, o salado Indiana Jones, e o Gimli do Senhor dos Anéis, para um jantar. Ele acha que é um jantar simples, mas não. O dono do cassino também é organizador do comitê, dessa vez, né? E ele patrocinando um cara chamado A Besta no filme, né? Que seria o grande vilão do filme, e quer que o Alex Cardo participe dessa competição. Aí ele não quer participar, mas aí ele vai chantagear o Alex Cardo falando que vai ameaçando o antigo mestre, o Sr. Shun, que é o James Hong. E aí ele acaba matando o James Hong. E depois vai procurar o Leung, que é o Pat Morita, né? O Leung. A história meio que começa a perder o sentido, porque o Pat Morita arruma um amigo juiz do comitê para colocar ele na... Ele não queria entrar no comitê, mas ele acaba entrando pelo juiz amigo do Pat Morita, que é o Ri Yu Shou, que vai ajudar ele na vingança. Então ele entra no comitê por vingança, que mataram o mestre dele, mas ele não entrou no comitê porque... deixa pra lá. E claro que ele também tem as cenas de treinamento e... Inclusive desviando de uma flecha, né? O objetivo era pegar a flecha. E claro, ele começa a ter um flerte com a sobrinha do mestre, né? Que na verdade é a filha do Sun. Por fim ele entra no comitê. Inclusive o grande Chad Stahelski está no comitê como um cara chamado Max Omega. E aí vai pro conflito final aí, segue as lutas e vai pro conflito final. O que tem de bom? As lutas são bem estilizadas, né? E tem uma coisa engraçada, por exemplo. Eles estão lá, todo mundo senta, todo mundo junto. Um cara lá, com joelheira lá, o cara derrota um dos sujeitos e fala assim, você vai ser o próximo. Aí, depois que ele fala isso, ele vai lá e senta do lado do Alex Cardo, assim, tipo, tá tudo bem, né? Deixa, você é o próximo, te ameacei, mas vou sentar do seu lado. A trama vive lembrando que é um flashback pro filho, né? Aí acontece uma cena bizarra, ele acende uma fogueira usando o calor da palma da mão, assim... Cacete, rapaz. Eu gosto muito do estilo de uns lutadores que é a Indy. Acho bacana ali. Mas toda vez que a luta era com a besta, aí cai naquele clichê ali do fortão que não tem técnica nenhuma, né? Tem lá meio uma tiração de sarro do Chong Li. Achei que não precisava. A luta mais maneira mesmo é do Alex com o Max, né? Ou seja, o Daniel Bernhardt com o Chad Stahelski, que foi aí que eles se conheceram. Depois o Daniel Bernhardt tá no John Wick, no primeiro John Wick. E aí depois a luta com a Indy. O roteiro tem muita barriga, né? Tem muita barriga, furos de coisas bestas no diálogo do tipo. E as lutas, com exceção a do Chad Stahelski, né, são bem fraquinhas, né? O James Hong morre, apesar de, obviamente, ele estar mais idoso no segundo filme, contando as histórias para crianças, do que nesse filme que ele morre, né? Esse filme é meio chute na canela, assim, bem
Bem qualquer coisa. O 3 também foi dirigido pelo Alan Merez. Só que se você achava que estava ruim, as coisas tendem a piorar, porque nós vamos para O Grande Dragão Branco 4, ou Bloodsport 4, The Dark Committee. Dessa vez, dirigido pelo Elvis Restaino. Desta vez, o Daniel Bernhardt retorna, só que não como Alex Cardo, e sim como John Keller, né, que é um agente policial, que começa já dando esculacho no povo, porque ele venceu o último comitê, as pessoas pediram para ele matar o cara, e ele falou assim, aqui não, porque eu dou valor à vida, e vocês deveriam dar valor à vida, dar um esculacho no povo. A cena seguinte, ele está com a sua parceira, né, a Lisa Stotthard, que vive a personagem Blair. Os dois estão andando na rua, e aí eles acabam, sem querer, eles acabam esbarrando, exatamente essa palavra, esbarrando, com um cara chamado Max Schreck. Sim, Max Schreck, que é um criminoso que o John Keller já tinha prendido. Enfim, eles encurralam esse cara tenta sequestrar uma moça ali, usar de refém. Só que esse Max Schreck sabe do comitê. E por algum motivo ali, né, você vai passando ali pra frente, você vê que o Max Schreck é um lutador de comitê e o John Keller vai ser um agente infiltrado da polícia pra tentar descobrir onde é o comitê e também quem é o chefe do comitê. Só que esse filme é muito bizarro. Esse filme tem um roteiro muito bizarro. Porque para acontecer isso, ele é acusado, na verdade eles forjam, que ele matou 2 policiais. Ele tortura o cara, 2 policiais entram e matam os caras. Ele é acusado, numa cena assim interessantíssima, na hora que ele é acusado e ele é sentenciado à morte, ele está saindo do tribunal, e aí tem um plano focalizando uma repórter, e ela tá sem microfone, ela tá falando com uma câmera que você também não vê a câmera. Os caras provavelmente não tinham budget pra fazer tudo isso aí, né? E ele é entrevistado por uns repórteres que pareciam sair dos anos 40, usando sobretudo e chapéu, uma coisa assim que não tem nexo com nexo. Na prisão, ele descobre que o chefe da prisão tem aliança com o grande vilão do filme, com o grande organizador do comitê. Para se passar de infiltrado, ele acaba até dormindo com uma mulher que é uma espiã, que é a aliada do chefão ali, tipo, seria a Bond Girl do mal nesse filme aqui. Ela acaba dormindo com ele, assim, numa cena que lembra muito Emanuele do Espaço. Lembra demais, assim. Totalmente desconexo do filme. E o melhor de tudo é o cara que fica amigo dele, prometendo que vai matar ele e que ninguém vai poder matar ele. Aí ele ajuda no treinamento desse cara. Assim, ninguém vai poder matar, só eu vou poder matar você. Mas eu vou te ajudar porque eu vou ser seu treinador, né? Ele realmente tem umas tramas assim muito complexas, assim, jogadas assim na sua cara. Tem um cara de óculos assim bizarro pra caramba, que ele é tipo de fazer piadinhas. É muito tosco, é muito tosco. O melhor de tudo, a amiga dele, a parceira dele vai visitar ele vestida de freira, porque então eles aceitam uma freira ir lá visitar ele. Depois o chefe da cadeia acaba forjando a execução do Keller, quer dizer, até aquele momento eles não sabiam como que os caras eram recrutados, e aí o cara chegou até o último momento de ser executado como infiltrado para ele. E nisso ele é transportado, né? Eles levam o cadáver, entre aspas, até o organizador do torneio, que parece uma coisa assim meio da Sibéria ou Alasca ou qualquer coisa desse tipo aí, numa mansão muito bizarra, onde o cara tem uma poltrona no final da escadaria, e a escadaria é cercado por mulheres assim de biquíni assim até o final, assim. Então o filme tem umas coisas meio conceitão, ele quer falar que tem uma certa personalidade, mas é tudo muito tosco. Aí depois disso ele entra nas competições, né, numa cena que você vê que todos os prisioneiros que eles recrutam estão não tem outra palavra, eles estão internados no hall de entrada da mansão do cara. Aliás, a mansão deve ser a única coisa que eles pegaram do filme. Eles pegaram uma mansão e aí dividiram os cenários todos num local só, porque tudo parece que é do mesmo lugar. Inclusive a sala de torneio, que é muito preguiçosa,
Aí vai se desenrolando as lutas, assim, né? Meio bem mais ou menos, né? Até chegar na luta final contra o cara que ele tava caçando antes, né? Aí tem aquela cena que não mata o cara e o cara mata no lugar, né? Sabe? Pra aprender uma lição, né? O mais engraçado é que os caras, antes das lutas, eles ficam presos em umas jaulas, assim, tipo, um negócio bem cenográfico, assim, que dá a impressão que se o cara colocar os dedos pra baixo, assim, da jaula, assim, ele consegue sair facilmente, assim, né? Ele acaba lutando com o cara, apesar dele ser um cara pró-vida, no final das contas ele acaba matando o vilão, que é o tal do Max Schreck, né? Que também era o campeão do Justin Caesar, né? Que é o nome do vilãozão. Ele enfia uma caneta na orelha do cara, que fica esguichando sangue pelo orifício da caneta, e depois ele dá um golpe assim pra matar o sujeito, né? Aquele cara ele não tinha dó de matar, né? Esse sujeito não tinha dó de matar. E no final das contas a mulher chega lá dando tiroteio. E outro detalhe interessante, os capangas do chefão lá, eles são todos trajados de como se fossem dos anos 40, dos anos 30, assim, gangster dos anos 30, né? Enfim, é um filme muito bagunçado, com um roteiro muito bizarro. Realmente é um ponto fraco aqui dessa franquia desses filmes de artes marciais. Realmente, o que começou com uma coisa nostálgica e uma coisa que marcou época, infelizmente terminou de um jeito vexatório no Direct Video, de um filme que não tem... Só se você tiver muito bom humor para assistir esse filme e ver de um jeito engraçado, porque realmente esse filme é uma bomba. Se você quer que a gente resuma mais franquias não tão famosas desse jeito, comente aí embaixo o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. E estou com vocês, até a próxima. Se inscreva aí no canal, valeu!